O Flip Poços Literária integra a Poços Literária, a cidade de Poços de Caldas, como candidata à rede de cidades criativas da Unesco no campo da literatura. No processo de regionalização e internacionalização para tal candidatura, foi criado o Ciclo Território Sul Mineiro. Ele é composto por 5 mesas com a curadoria de Cristina Werneck. Para a mesa de hoje deste Ciclo Território Literário Sul Mineiro, nós contamos com o tema da revista Elétrica, a centenária revista modernista sul-mineira. Essa mesa será composta por Cris Ferreira, Celso Maduro, Roseli Quirino, Cristina Mota e eu, Renato Carneiro, como mediador. Então, nós vamos dar início, vou me apresentar brevemente para darmos início aí a toda essa nossa roda, essa nossa mesa muito esperada e que nós consigamos aí compartilhar boas ideias, boas experiências a partir dessa temática da revista Elétrica. Eu sou Renato Carneiro, formado em artes cênicas, fui secretário de Cultura e Turismo de Itanhandu entre 2017 e 2018, fui presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural entre 17 e 18, presidente do Conselho Municipal do Turismo entre 2018 e 2019, sou diretor e produtor da encenação da Paixão de Cristo em Itanhandu desde 2013. Em 2019 recebi o título Mestres da Cultura, Prêmio Teixeirinha, pelo Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura. Trabalho atualmente em São Paulo e estou participando da Academia Caxambuense de Letras. Eu sou fundador do grupo Prosa e Verso. E nós vamos dar início, então, a toda essa nossa mesa muito bem composta. E eu vou apresentar a nossa primeira convidada, que é a Cristiane Nascimento Ferreira. Ela é historiadora, mestra em linguagem, cultura e discurso, doutora em estudos literários e representações culturais, professora universitária, tem experiência nas áreas de história, ciências humanas e, sobretudo, nas interfaces com filosofia e ciências sociais. Cris, muito obrigado por aceitar o meu convite, aceitar o convite da Filipossos. Fico muito alegre em tê-la aqui em nossa mesa. E, para começar, Cris, este ano nós estamos comemorando o centenário de 1922, o centenário modernista. E eu queria que você ajudasse a gente a traçar um paralelo entre o centenário de 22 que nós estamos vivenciando este ano e como ele ecoa, qual que foi a importância e como ele ecoa no sul de Minas de uma forma muito ampla e de uma forma muito peculiar, cada qual ao seu modo, com a sua peculiaridade, mas de uma forma muito incisiva, muito consistente, e como que a gente dificilmente percebe isso no cotidiano, mas que teve uma reverberação muito intensa e muito simbólica para todos nós. Obrigada, Renato. Boa tarde a todos e todas, membros da mesa. Estou muito alegre em participar desse evento, falando sobre um momento tão importante da história e da cultura brasileiras, que é a Semana de Arte Moderna de 22 e os seus impactos na região do sul de Minas. Bom, eu penso, Renato, que primeiramente, né, como historiadora, acho que é importante iniciar dizendo que celebrar é, antes de mais nada, refletir. Então, esse momento é um momento de celebração da Semana de Arte Moderna, mas, ao mesmo tempo, é de reflexão do que ela representou no passado, como ela ecoou e como ela ainda ecoa 100 anos depois. A Semana de Arte Moderna fez parte de um contexto mundial que o Eric Hobsbawm certamente traçaria aí dentro dessa perspectiva da era dos extremos, de um século XX extremamente curto e intenso, e que teve como marcos uma série de crises, que culmina nessa eclosão de vanguardas que iniciam esse século XX e que inspiram movimentos estéticos e éticos. Então, eu gostaria de iniciar minha fala frisando isso, né? A Semana de Arte Moderna, ela é um início de uma vanguarda que recebe influências externas, mas é um movimento estético e ético no Brasil. E num Brasil de modernismos que acontecem em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste do Brasil e em Minas Gerais.
Minas Gerais tem uma característica extremamente importante do ponto de vista histórico e que eu acredito que elucide melhor a presença, o surgimento, a presença e a força da revista elétrica em Itanhandu. Minas Gerais foi o berço do ouro de uma sociedade urbana em pleno século XVIII, e, embora com a distância secular da Semana de Arte Moderna, o fato dela ter se formado numa sociedade urbanizada e com uma difusão cultural muito grande, lançou as bases para essa tradição calcada na literatura, na poesia, nas artes plásticas e na educação. Minas Gerais tem essa característica de se tornar uma sociedade voltada para a educação, voltada para a arte. Então, não foi à toa que o modernismo em Minas Gerais encontrou eco numa cidade tão pequena quanto Itanhandu, e que, mesmo assim, plural, diversa, rica, com raízes na educação, que eu penso que depois o Celso vai elucidar com mais aprofundamento, e com raízes nesse processo histórico, muito voltado para a rodovia. A presença da rodovia é extremamente importante para o desenvolvimento de Itanhandu e dessa região do sul de Minas, que traz informação, que traz migrantes para essa região e traz também uma diversidade cultural que vai contribuir para que esse diálogo se estabeleça ali em Itanhandu. Perfeito, Cris. A gente vê como que é importante, né, a ligação às fronteiras, ultrapassar as fronteiras, como isso ecoa e como isso tem esse simbolismo tão importante na nossa vida, no nosso cotidiano e na nossa vivência cultural. E eu passo agora para o Celso Maduro, Celso, que é bacharel em comunicação, com ênfase em jornalismo, mestre doutor em letras, com foco em literatura brasileira, pós-doutorado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, publicou livros de poesia e vários artigos científicos, bem como adaptou, escreveu e dirigiu peças de teatro, organizou a edição facsimilar da revista elétrica modernista e itanhanduense da década de 20. Celso, muito obrigado por topar estar aqui conosco, para nós é um prazer. E quando eu fui convidado a integrar essa mesa, e foi passada a proposta do tema da mesa, eu falei, nada melhor e mais importante do que ter o Celcinho para falar um pouquinho sobre a importância, não só da revista, mas essa reedição, essa releitura que vocês elaboraram, que fizeram. Eu queria primeiro saber, Celcinho, como que foi esse processo e o porquê de fazer esse projeto, reeditar essa revista, e como que foi todo esse processo? Foram duas etapas, né? Vamos dizer assim. Primeiro, muito obrigado, né, pela Flipos, pelo convite, né? Também foi uma grata surpresa saber que você ia ser o coordenador da mesa, e estou grato com a presença de todos vocês aqui, que é um diálogo muito importante, interessante, né? Que espero que vá além de 2022, em função do centenário. Então, eu tinha terminado de fazer meu doutorado Machado de Assis, e fui fazer um projeto de pesquisa com um centro de pesquisa, que é a Fundação Casa de Rui Barbosa, né? Né, fiz o projeto CNPq, era de recém-doutorado, né? Hoje não existe mais, hoje é só pós-doutorado júnior e sênior, mas depois se transformou em pós-doutorado, que deixou de ter essa bolsa, que não tinha correspondência em termos de mundial, de pontuação, né? Então o CNPq optou pelo pós-doutorado júnior e sênior posteriormente. Eu fiz o projeto, né, de 3 anos, e realmente precisou, porque eu fiz pesquisas em vários locais, né, no Rio, em vários locais, não só na Fundação Casa de Rui Barbosa, e em Itanhandu, Passa Quatro, São Lourenço, para buscar, às vezes, museu ou às vezes biblioteca.
né, assim, para resumir. Mas só para citar algumas instituições, além da Fundação Casa de Rui Barbosa, Biblioteca Nacional, o NUDOM, que é um centro de memória do Pedro II, por causa da escola, e o Museu de Itanhandu, a Biblioteca de Itanhandu, a Biblioteca de Passa Quatro, que tem livros do Elie Menegali, que era o dono da gráfica que fez a elétrica para Itanhandu. São Lourenço tinha o livro do cinquentenário da ferrovia, que a Cris citou, que foi muito importante para o sul de Minas, né, no final do século XIX e início do XX, né, para trazer o progresso da metrópole, né, do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo, né, que era a ferrovia Rio-Minas, né, um projeto do Visconde de Mauá, né, depois Barão de Mauá. Então, todo esse conjunto, né, que a Cris acabou de falar, de modernidade, de nós já sermos uma sociedade urbana e depois todos esses movimentos. Então, eu não fiquei só lá no Rio, né? Eu tive que vir um pouco para cá também e também pesquisar um jornal que nós tínhamos, que foi anterior à elétrica. Então, eu cheguei lá na casa de Rui Barbosa. Será que tem a revista elétrica? Porque nós não tínhamos uma aqui, um exemplar aqui, entendeu? E tinha um praticamente completo, que depois eu tive que correr atrás também, em Belo Horizonte, inclusive, para completar. E no Rio também eu completei lá. E aqui mesmo, no museu, tinha uma página que não tinha. E aí eu falei, não, legal. E foi esses 3 anos fazendo essa pesquisa, né? E confirmando também o que a Cris disse, o progresso chegou pela ferrovia, né? E o Heitor Alves, em 1925, chega em Itanhandu, trazendo as ideias modernistas. O Ribeiro Couto estava em Pouso Alto, por essa época também. Tinha um outro, o Elie Menegali, que viria a ser presidente da Academia Mineira de Letras, e é bom observar que tanto a Elétrica como a Revista Verde, que foram revistas do interior, não foram da capital, como a revista Leite Crioulo, revistas também modernistas, elas surgem em torno de um centro, de uma escola, favorecidos pela essa ênfase que a Cris falou na educação. Então, a gente tem um investimento em várias frentes, né? Tanto de modernidade, luz elétrica, ferrovia, mas também a questão da cultura e da educação, né? Exatamente de acordo com o que a Cris disse. Maravilha. Não quer saber mais ainda? Tá. Porque eu falei da pesquisa, certo? Uhum. E agora a revista elétrica é um projeto do Heitor Alves, que já fazia saraus, inclusive no clube da cidade, com os alunos. Eram alunos não de toda a região, né? E também de que vinham de grandes centros, inclusive do Rio, para estudar aqui. Tinha um sistema de internato, semi-internato também, para quem não era da cidade. E ele foi um grande incentivador nesse sentido, e ele escreve cartas, né, para o Ribeiro Couto, dizendo como era o projeto, tanto da primeira fase como da segunda, a gente tem essas informações, né, tá lá na tela, eu fiz questão de transcrever literalmente, né, integralmente no livro. Aqui do lado, em Pouso Alto, o Ribeiro Couto. Então,
todo o projeto, a gente tive acesso ao projeto lá na Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, no Arquivo Museu, quando eu cheguei, chamava Arquivo Museu, porque tem a correspondência e alguns objetos de alguns escritores, né, brasileiros. Né? E outra coisa que favoreceu, nós tínhamos as cartas do Ribeiro Couto e tinha a carta do Heitor Alves para o Ribeiro Couto. Né, encontrei carta também para o Murilo Araújo, né, tem um arquivo do Murilo Araújo lá. As revistas que chegaram até lá na Fundação Casa de Rui Barbosa foram, né, através desses exemplares todos foram através de exemplares que o Heitor Alves mandou por cartas, algumas têm até anotação na capa, mandou para o Murilo Alves, que também participou da revista, além do Ribeiro Couto. Depois a gente talvez fale da participação do Drummond também, como é que ele participou da revista Elétrica. E então, o fato de eu ter um arquivo-museu também lá na Casa de Rui Barbosa, com esses autores, permitiu que eu visse, né, e pudesse também escrever sobre e colocar integralmente, às vezes, as informações do que estava acontecendo nos bastidores, né, que nós não teríamos acesso se não fosse essa correspondência. Então, eu fui para uma instituição assim que me favoreceu nos dois sentidos, né? Tanto tinha na biblioteca, como tinha informações também no arquivo museu. E eu cheguei lá, será que tem? E tinha, né, vamos dizer assim, tudo isso. Né? E, realmente, em 1927, o Heitor Alves lança a revista, uma proposta ainda muito próxima das vanguardas europeias, coisa que a gente não vê nas outras revistas, que quando elas já chegam já mais aclimatadas ao Brasil, em função de estar em São Paulo, ou em função não, ele vai colocar caligramas parecidos com o do Apollinaire para fazer os editoriais, então vai ter uma feição, né, dessa questão do progresso, do símbolo da lâmpada, e ele vai valorizar até a fumaça dos automóveis, né, porque até a fumaça era símbolo de modernidade. Hoje a gente tem mais uma visão mais ambientalista que não existia no início do século XX, né? Então, e realmente, né, o próprio Ribeiro Couto, quando fala para o Manuel Bandeira qual o caminho que ele vai fazer pelas estações, ele fala assim, e você vai passar por Passa Quatro, depois você vai passar por Itanhandu, que está crescendo vertiginosamente, vai passar por Bom Retiro, um deserto, e depois e também Pouso Alto, que no caso era Itanhandu, chamava Estação Contemporânea do Capivari, e São Sebastião chamava Estação de Pouso Alto, né? E que vai virar, inclusive, o Ribeiro Couto a escrever Cabocla, porque todo mundo descia numa estaçãozinha para ir para a cidadezinha do lado, que é São Sebastião hoje, que era só uma estação ferroviária e a cidade para servir a Pouso Alto naquela ocasião. Então, Itanhandu cresce muito rápido com a chegada da ferrovia e continua crescendo, né? Em 1920 tinha 5 mil habitantes na cidade, né? E se emancipa em 23 e instaura em 24 a prefeitura. Então, realmente, e também tinha uma associação que acolheu o diretor, né, o Souza Nilo, em 1918, a primeira turma de 1919, no Colégio Sul Mineiro. Então, não foi um acaso, né? Uma vez eu li, né, tem um texto que fala que não foi um acaso. Havia
na cidade, essa associação, que fez essa acolhida ao Souza Nilo, que fez primeiro a proposta no distrito sede, né, que era Pouso Alto, depois que ele fez a proposta. Não, o pessoal tinha dois vereadores lá em Pouso Alto também, né, mas tinha esse contato. Trouxeram, né, eles aqui para Itanhandu, onde tinha a associação, se chamava Associação de Proteção do Ensino. Então, é por isso que a gente tinha, né, nós tínhamos o Souza Nilo, mas nós estamos, né, o professor, mas nós tínhamos também uma cidade, um povoado, né, não era cidade ainda, com essa preocupação com a educação. Perfeito, perfeito, Celcinho. Agora vou passar para a Roseli Quirina. A Roseli é de Pouso Alto, é professora de História e Geografia aposentada, ela é agente e incentivadora cultural do município. Atualmente ela é presidente do Conselho Municipal do Turismo de Pouso Alto. E o Celso já mencionou aí, né, Roseli, em várias frases, Pouso Alto, como Pouso Alto tem uma importância, né, não só pela localização geográfica, mas como que tem uma efervescência cultural muito forte e turística também. E quando eu descobri, né, todos esses meandros aí da questão da visita do Drummond a Pouso Alto e esses acontecimentos que ocorreram aí na cidade, fui procurar as pessoas para me falar, e poucas pessoas sabem, né, desses acontecimentos do jantar de Drummond, do Bandeira visitando Pouso Alto também. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que tudo isso surge, como que isso tudo acontece. Né? Você me passou um material muito rico aquela vez e eu queria que você compartilhasse através daquele material e também do seu saber tudo isso que aconteceu naquele ano. Foi colocado aí na questão das ferrovias, né, dos meios de transporte. Mas Pouso Alto, ela tem uma peculiaridade. No caso, é o clima, né? É um clima acima de 900 metros de altitude e atraiu muita gente para cá, inclusive os poetas. Júlio Ribeiro, foi um poeta também, que tem uma rua em homenagem a ele. O Ribeiro Couto, ele veio para se tratar de uma tuberculose, assim como Manuel Bandeira. Manuel Bandeira ele não morou aqui em Pouso Alto, mas ele ficou boa parte do tempo. Então, o Ribeiro Couto ele veio para Pouso Alto como promotor de justiça na então comarca de Pouso Alto. E o Manuel Bandeira morou na casa dele. E os dois eles eram muito próximos da população pouso-altense. Então, diariamente, eles corriam as ruas, eram pessoas muito de bem com a vida, né? E, inclusive, a Cabocla tem muitos personagens que são de Pouso Alto, né? Por exemplo, o Capitão Macário, ele era advogado, chamava Macário Dias. Então, ele era advogado, amigo do Ribeiro Couto, a quem ele deu o nome de Capitão Macário. A Zuca era uma personagem de Pouso Alto, né? E então você vê que a boca parece que você vê isso quando como historiadora, eu converso com muitas pessoas. Então, parece que eu estou vendo o Pouso Alto antigo, né? Minha mãe falava que Pouso Alto tinha 12 mil habitantes e a zona rural era fervia, né? Havia um fazendão onde acolhia vários políticos, havia teatros, inclusive o teatro do seu Enoque Nogueira, que foi dar aulas no Souza Nilo como professor de música. Então, o seu Enoque, depois ele se casou em segundas núpcias e foi para Itanhandu, e ali formou a família da Lili, da Adelaide, né? Então, Pouso Alto sempre é uma cidade que prima pela arte, pela música, né? E eu acho que naquela época se deu esse encontro, né, de escritores, foi pelo clima favorável, assim como o Ribeiro Couto veio se tratar, e Manuel Bandeira. O Ribeiro Couto, ele gostou tanto da cidade e por onde ele passou, que ele depois de falecido,
a viúva, né? Eles combinaram entre si de deixar uma herança para cada cidade onde ele passou, de tão familiarizado que ele ficou com o sul de Minas, não só como Poço Alto. Maravilha, muito bem. E agora a próxima é Cristina Mota. Cristina é de Itanhandu, mora em Itanhandu, é formada em Comunicação Social pela Universidade de Gama Filho, trabalhou por vários anos no ramo da moda das principais marcas do país. Entre 98 e 2001, participou ativamente do plano de elaboração das Terras Altas da Mantiqueira, que inspirou o Estado a desenvolver o programa de regionalização. Atualmente, ela é gestora da Instância de Governança Regional das Terras Altas da Mantiqueira desde 2013. Cristina, um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. E, Cristina, você, como trabalha nas Terras Altas da Mantiqueira, eu acho que nada melhor pessoa do que você para falar um pouco para a gente de tudo isso que foi falado, da Roseli, Cris e Celso, como que a gente observa a cultura mineira e esses personagens e toda essa ligação. Você também tem uma ligação muito forte cultural, com, não só Itanhandu, Poço Alto e outras cidades também. Eu queria o seu panorama nesse contexto. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de, nessa tarde, reunir com vocês, pessoas amigas, queridas. Tá? Muito obrigada. Roseli, eu preciso destacar, primeiramente, uma coisa, né? Estou me dirigindo a você, poçoaltense, né? Poço Alto é a nossa terra-mãe, né? Porque tudo era Poço Alto, Renato, né? Itanhandu era Poço Alto, Itanhandu era, então, ainda uma fazenda, né? Itamonte, era Poço Alto, Passa Quatro, tudo era Poço Alto, né? Poço Alto, terra-mãe, né? Hoje nós devemos toda a nossa história a Poço Alto. E a importância de Poço Alto, para mim, ela vai além, né? Porque ela começa, para mim, nas bandeiras, né? Entrada das bandeiras, os bandeirantes todos, que até o próprio nome, né? Poço Alto, onde foi feita a capela, né? Era um marco para quem então estava desbravando o país, né? Que a entrada foi por São Paulo, aqui por Imbaú, daquela localização, em os principais livros, né? De história, enfim. É muito importante destacar a importância de Poço Alto. E, logo em seguida, vem a ferrovia, né? Eu acho que a ferrovia Minas-Rio, que depois ganhou a denominação da ferrovia, né, que é a nossa ferroviativa, né, Celcinho? E foi muito importante o desenvolvimento, né? Itanhandu nasce a partir daí, né, da ferrovia, né, ainda pertencente a Alto. E tem aí até uma curiosidade que, assim, que eu gostaria de destacar, porque existem alguns registros em Passa Quatro que a estação Capivari ela não seria aqui, nesse local, né, que é hoje Itanhandu. E que teria, então, sido uma influência da Ana da Mota Paz, até uma antepassada, que tinha acesso, tinha uma proximidade, né, enfim, com o Império, e sugeriu a colocação dessa estação, então, aqui, né, e tornou-se, então, a estação Capivari, uma vez, né, que aqui era Poço Alto. O nome Itanhandu, ele só veio depois da emancipação, né, Celcinho? Celcinho pode confirmar, né, a partir de quando passou a ser a estação Itanhandu. 1904. Né? Então já era, mas aí em 1904 acho que ainda era o Arraial, né? Eu não sei. Os nomes, né, foram se adequando às realidades e tal. Então, a importância, realmente, a ferrovia foi fundamental aqui para o nosso desenvolvimento aqui no sul de Minas, a começar que liga São Paulo a Minas Gerais, né? A ferrovia tem início em é um projeto arrojado, né, incrível, né, uma rodovia idealizada pelo imperador e com o projeto dos ingleses, né, aí
muitas coisas ainda da época, né? As pontes, tudo muito bem construído e tal. E daí realmente começou o desenvolvimento, e, sobretudo, de Itanhandu, né? Porque em Itanhandu ficou concentrado por exemplo, a produção, a distribuição da produção, né? O que vinha de Itachi, o que vinha de Virgínia, o que vinha de Alagoa, né? Os municípios passou a atender, né? Os municípios por onde a ferrovia não passava, né? Essa distribuição toda era feita aqui em Itanhandu, né? Eu acho que tudo isso contribuiu muito para o desenvolvimento, né, da cidade. A ferrovia foi inaugurada em 1884, ela teve uma execução, né, naquela época, ela construída à mão. O túnel da Mantiqueira, que tem quilômetros, né, são 993, 97 metros, foi todo cavado à mão, né? E ela foi construída em 3 anos. Começou em 1881, né, e terminou em 84. Então, foi realmente um passo muito importante, né, uma coisa que contribuiu muito para o nosso desenvolvimento e, sobretudo, o de Itanhandu. Itanhandu começou já um espaço diferente a partir daí. E sido atribuído a Ana da Mota Paz o fato dessa estação, então, estar localizada aqui, né? A partir daí, Renata, eu acredito assim que o que veio fortalecer ainda mais Itanhandu a partir da ferrovia, eu acho que foi a vinda da fundação do Colégio São Luís, né? Mais uma vez, o professor Souza Nilo, toca vindo de Pouso Alto, mais uma vez Pouso Alto aí contribuindo, e a fundação do Colégio São Mineiro, que já começou diferente, né? E o colégio trouxe Heitor Alves casa com uma itanhanduense, né? E isso vai fortalecendo ainda mais os filhos que nasceram aí, né? E vem, sobretudo, é importante destacar, né, o nascimento da Vida, né, da Vida Amélia, que é atriz, né, itanhanduense, mais uma vez, essa coisa da arte, né, muito forte, marcante aqui para nós. E o Colégio Mineiro, eu acho que foi fundamental, porque a vinda do Heitor trouxe, né, outra influência, né, as ligações, as amizades, né, a criação da Revista Elétrica, que é de 1927, logo em seguida, todo esse movimento modernista, e que está, assim, meio que Itanhandu sempre à frente, né, no tempo, né, contribuindo para o desenvolvimento de todo o entorno, né, porque eu acho que tudo isso alavancou região, né, uma escola, a escola se instalada aqui, foi, né, trazendo os alunos para estudar aqui, e essa parte, então, eu acho que foi fundamental, né, e daí é uma época, eu acho que áurea. Foram, assim, anos, eu acho, para toda essa nossa região, né? Porque você vê o desenvolvimento do agro, né? o café, a abertura de bancos, que tudo isso trouxe, né, para Itanhandu, porque Itanhandu passou a ser meio que um centro, né? O banco se instalou aqui e atendia todo o entorno, né? Mas eu sempre vou levar para, assim, a parte do ensino, vamos dizer assim, eu acho que foi o fundamental. E essa é uma herança, foi um legado, a vinda, por exemplo, do Dr. Charlie, né? Que já foi em 1948, né? Quando então o professor Souza Nilo decidiu sair de Itanhandu, veio, aliás, em 38, veio o professor Xavier, que foi fundamental a presença dele, ele fortaleceu a escola, trazendo ainda mais informação, outra cultura, né, de onde ele vinha, né, foi muito bom. Né? Em 58, a escola foi vendida para
meu pai, inclusive, comprou a escola, ficando ainda o professor Charlier, o doutor Charlier, como diretor, né, da escola. Quer dizer, eu acho que foi fundamental, né? E sempre o pano de fundo, a nossa ferrovia, né? A ferrovia, ela teve o último trem, foi na década de 80, logo e a gente pode perceber que, junto com a paralisação da ferrovia, a gente começa, a gente entra num período meio assim de declínio, né? Então, toda uma ascensão, né, que começou no final do século XIX, ela, infelizmente, ela começou a declinar a partir da década de 80. E eu atribuo muito isso ao final da ferrovia, né? Tanto que eu me dedico à restauração, né, dessa ferrovia, que eu acho que ela é muito importante. A ferrovia é muito importante. Obrigado. Mas então é isso. Eu, assim, em princípio, o que eu teria a dizer, que a gente possa desenvolver, é isso. Sim, maravilha. Agora, passando de Cris para Cris. Cris, você como historiadora, você já deu um panorama para a gente muito belo e objetivo de tudo que representou. E você teve a oportunidade de conhecer todo esse trabalho que o Celso fez, né? Eu queria uma observação sua, uma contextualização sua a respeito desse trabalho e de como que ele pode reverberar para a gente, para as gerações futuras também, porque esse é um trabalho que o Celso ele fez maravilhoso, mas eu percebo que ainda ali é muito limitado as pessoas que têm acesso, as pessoas que conheceram, que conhecem esse trabalho que ele desenvolveu. Pois é, Renato, o objeto de pesquisa do Celso é um objeto modernista e eu acho que a própria pesquisa dele é uma pesquisa modernista na sua essência, né? Porque ela tem esse caráter multidisciplinar de quebrar as fronteiras, como a própria revista era, né? Integrando o sul de Minas com São Paulo, com Rio de Janeiro, com outras áreas do Brasil. E o que eu vejo é que se tem algo que é pungente na escrita do Celso, na essência do movimento modernista 100 anos depois, e que faz com que a gente celebre a partir da reflexão, é tentar novamente estabelecer esse diálogo para além das fronteiras, na região do sul de Minas, que eu acho que a Flipossos tem realizado isso de uma maneira muito interessante, estabelecer o contato com outras áreas do conhecimento para além da literatura, para além das artes, que é a área da história. Temos uma mesa hoje composta por profissionais de áreas diferentes de pesquisa e como que isso enriquece o diálogo, né? A gente tem esse exemplo aqui agora. E trazer, retomar esse caráter exemplar de Itanhandu, né? Porque todos aqui também na mesa têm uma ligação com a cidade. Eu trabalhei 10 anos no Objetivo e se algo me chamava a atenção em Itanhandu era o fato da cidade ser caracterizada por essa veia cultural interessantíssima, por pessoas interessantes e interessadas. Então, eu vejo que o trabalho que o Celso desenvolveu deve ser o mote para uma integração regional a partir da cultura, a partir dessa integração interdisciplinar, com vários setores da sociedade se organizando, se unindo, dialogando e propondo projetos que envolvam as ciências, as artes, uma nova ética, como eu falei no início, né? Uma estética que seja caracterizada por um novo ethos. E que ethos seria esse, né? O ethos de romper barreiras, de estabelecer diálogos e retomar do passado um incentivo para a criação do presente, né? Porque isso foi feito na pesquisa tão bem realizada, tão séria, tão criteriosa do Celso, que é a retomada desse passado luminoso de Itanhandu, do sul de Minas, dessa região, para a criação de um presente que, por que não,
pode continuar esse legado. Com certeza, Cris. Cris, aproveitando que já está caminhando aí para a reta final da nossa conversa, aproveitar que a palavra está com você, queria que você já concatenasse as considerações finais dessa nossa conversa, dessa nossa mesa, que passou tão rápido, foi tão boa, a gente tinha tanta coisa para falar, mas é tanta carga emocional, carga histórica, que a gente acaba achando o tempo muito curto. Eu penso, Renato, que todos os eventos históricos, eles existem para estarem ancorados no presente. Com a semana de 22, isso não é diferente. Então, eu vejo que nós temos ainda muito o que compreender sobre o que significou aquele momento ali localizado naquele tempo e questionar, refletir como que esse tempo ecoa nos dias de hoje, como que a gente pode aprender com isso. E volto novamente à educação. Eu vejo que, como historiadora, como professora, que trabalhou no ensino básico e no ensino superior, como que é importante a gente retomar esses legados e valorização da pesquisa, né? Porque a gente vive hoje muito um período semelhante ao da semana de 22, do ponto de vista de uma crise civilizatória, um ódio à cultura, à democracia, um desprestígio do ensino superior. Então, que a gente consiga, com esses ecos 100 anos depois, retomar a valorização do pensamento, da arte, e, através dessa união de forças que a Flipossos está promovendo, conseguir fazer ecoar adiante ao futuro. Obrigado, Cris. Celcinho, também já vamos para as considerações finais. E só uma indagação para você, Celcinho. Tem alguma proposta para fazer uma nova leva, uma nova edição desse trabalho seu ou não? Está desligado o seu microfone. Celso, está desligado. Celcinho, acho que... Eu não estou ouvindo, Celso. O microfone. Vamos lá. Agora foi. Então, não, tudo bem. Pode falar que está sem som. Vamos lá. Então, isso é muito interessante, né? Você fazer essa pergunta, porque aí eu até posso falar um pouco da segunda etapa, que foi a publicação, né? Que eu tive que fazer um outro projeto para o Fundo Estadual de Cultura, da Secretaria Estadual de Educação, de Cultura do Estado de Minas, e através da Fundação, né, Itanhanduense. Então, tive, né, o apoio também aqui de Itanhandu. E também com a concessão, né, dos exemplares pela Fundação Caso de Rui Barbosa. Então, foi um conjunto assim, de colaboração, né, dessas instituições todas, também de fazer um projeto que atendesse a secretaria, né, e fizemos a publicação. Até então estava num sistema de venda, né? E aí fez-se uma doação, né, de uns 200 exemplares. Então, e isso eu acho que eu acabei tendo um retorno muito maior do que na época que foi publicado, que nós mandamos para as instituições federais, universidades federais, estaduais, e ainda temos uma coisa. Aí agora eu estou fazendo parte do conselho da fundação novamente, aí falando, Celso, nós temos tantos exemplares, como que a gente podia fazer essa distribuição para não ficar aqui? Então, não tem um projeto de uma segunda edição ainda. Eu, às vezes, tenho alguns projetos até de fazer alguma coisa sobre a Rio Minas, né, mas não assim de republicar.
mas nós temos os exemplares. Então, assim, quem tiver interessado, tem na Fundação Itanhanduense, né? E então seria interessante nessa segunda, né? Eu estou pensando assim, nessa segunda distribuição, com esse retorno que está tendo agora, talvez até em função da semana 22, talvez procurar assim, o público que é dedicado a essa pesquisa, né? Mais especificamente, porque talvez crie uma divulgação, como está acontecendo aqui agora, né? Nesse momento, a gente aqui, e, e isso possa, então, vamos dizer assim, a gente pensar, encerrar esses exemplares, que ainda tem bastante, e aí pensar numa segunda edição. Ok. Suas considerações finais, só assim, em 1 minuto, se puder. Em 1 minuto, vou dizer assim que realmente é um tema muito rico. As falas das colegas acabam incitando, né? A gente não tem aqui mais tempo, mas novas considerações, né? Até tinha esquecido de dizer que o Heitor Alves também veio para Itanhandu, em parte, né? Escolheu Itanhandu por causa também da tuberculose, né? Foi outro que veio por causa disso. Então, assim, e daria para e ver os bastidores também, tem muita coisa, como eu falei, a Drummond e tal, mas a gente continua essa conversa em outro momento com todos vocês, né? Foi um prazer poder apresentar esse pouquinho aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Celcine. Roseli, agradecer também a sua participação, a sua boa vontade de estar aqui conosco, suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar reunido com tanta gente interessante. Eu acho que a proposta do grupo, que é bem, eu acho interessante para a gente crescer junto, porque são cidades que surgiram da cidade-mãe, que é Pouso Alto, né? Nós temos uma forte ligação, e eu acho que gostaria de ter outras oportunidades. E uma coisa interessante que eu quero falar é a questão da tradição oral. Interessante fazer pesquisa com as pessoas mais velhas, né? Porque é uma prática minha também, porque eu resgatei muita coisa pela tradição oral. Então, é isso que eu falo. Obrigada, viu? Muito obrigado, Roseli. Cristina, então, agradecer também a sua participação, por todo o carinho que teve aqui conosco, e suas considerações finais de toda essa nossa mesa. Foi tão gostoso, o nosso papo foi tão bom e tão rápido, né? Muito, não. Eu só posso desejar que seja apenas o primeiro, né, de muitos encontros que eu gostaria que nós pudéssemos ter, e que essa seja uma oportunidade para que a gente possa ressignificar tudo isso que aconteceu, né? Eu acho que seria tão bom, né? Uma ótima oportunidade. É um centenário, né? 923 é o centenário de Itanhandu também. A gente pode aproveitar e criar, hein, Cristiane? Vamos pensar nisso, Celcinho, Roseli, viu? Sob a orientação do Renato, que é a melhor pessoa para coordenar isso, né? E que a gente possa reescrever essa história, continuar essa história, né? Tão interessante que a gente tem, tá? E para encerrar, eu queria citar, talvez em homenagem à nossa terra-mãe, Pouso Alto, um verso que eu gosto muito do nosso poeta Manuel Bandeira, quando ele disse para o outro, né? Nas correspondências, nas trocas, nas cartas. Pouso Alto tem um nome estupendo, parece nome de ninho de águia. Pouso Alto, absolutamente sereno. Lindo.
Lindo. Muito obrigado, Cristina, pela participação. Nós estamos encerrando, então, a nossa mesa do tema da Revista Elétrica, uma realização do território Ciclo Literário Sul-Mineiro, né, através da Flippost. Nossos agradecimentos à Cristina Werneck, que foi a curadora dessa mesa. Agradeço a todos os participantes dessa mesa, Cristiane, Cristina Mota, Celcinho, Roseli, todos que nos prestigiaram e nos assistiram aí. Muito obrigado e até a próxima.